Vamos conversar com os facilitadores e coordenadores deste projeto. Vamos conversar já a seguir com Catarina Simão e Paulo Guambi, os nossos convidados. Bem-vindos. Bem-vindos. Olá. Por favor. Senhor Paulo Guambi, tu tens coragem de vir, não é? Tens coragem. Bem-vindos. É com muito gosto que os recebemos aqui nesta edição que o nosso programa basicamente vai girando em torno da memória e do valor dessa memória para a construção de um mundo melhor. Catarina, como é que estás? Eu estou muito bem, estou muito grata por este convite e esta convivência aqui. Com muita expectativa com os dias que vão seguir, amanhã, depois e o dia depois, até a sexta-feira. Com esta oficina de que agora vamos conversar, né? Exato. Paulo Guambi, bem-vindo, boa noite. Boa noite, também estou bem, cheio de energias, tudo ligado a esta preparação da oficina que começa amanhã no INEC. Pois, vamos começar do começo. O percurso das imagens de Moçambique. Como é que surge, qual é a ideia desta oficina, Catarina? Esta ideia, na verdade, surgiu de uma conversa que tivemos até remotamente. Foi interessante também esses inícios assim à distância. Pois. Descobrimos rapidamente que tínhamos alguns interesses em comum e curiosidades em comum e começámos a desenhar esta possibilidade de trabalhar com os alunos do ISARC, os segundos e terceiros anos. Portanto, o modelo é mesmo para termos um diálogo com os estudantes, com base naquilo que mais nos apaixona, na verdade, que é um misto de descoberta de imagens talvez já esquecidas ou, enfim, que perderam um bocadinho de relação com os dias de hoje, mas que ainda assim estão cheias de particularidades e são fontes de conhecimento e interpretações. Sim. Para além de ser um conduto para o conhecimento da história e aquilo que se passou no passado, elas também nos dizem muitas coisas para a compreensão dos dias de hoje e em várias camadas, não é? Então é um pouco uma história de paixão pelas imagens. Pois, essas imagens e esse arquivo. Mas eu gosto muito, acima de tudo, gostaria de vos convidar também à reflexão sobre a possibilidade que vocês colocam de uma discussão sobre o próprio arquivo, né? Acho que é uma oficina que também discute o arquivo em si como elemento participativo nessa ideia de construção de conhecimento, partilha de conhecimento e compreensão dessa história. Não simplesmente o arquivo como apenas uma fonte para alimentar as outras disciplinas de conhecimento, etc. Nós usamos muito aqui em televisão, no cinema, mas o arquivo por si só como esse caminho relevante. Guambi, qual vai ser a importância desta oficina e, sobretudo, desta reflexão sobre o arquivo, discutir o arquivo na sua própria condição? Em relação a essa questão mesmo, a ideia é discutir sobre o que é arquivo, não é? Que conceito nós guardamos sobre o arquivo? Como é que nós podemos continuar a pensar sobre o conceito de arquivo, não é? Como é que a gente olha para todo aquele aparato de rituais ligados ao arquivo e nos perguntarmos se não haverá outros tipos de rituais de arquivo que possam nos dizer muito mais respeito do que aqueles rituais que já são tradicionais. Okay. Quer dizer, é a ideia de vasculhar se calhar um novo conceito ou se calhar um aprimoramento. Um aprimoramento do conceito de arquivo. Então, esta oficina vai ser importante também por isto, por discutir isto, para além de nós irmos atrás destas imagens, deixarmos elas conversar e fazermos perguntas que nós não estamos a entender bem, não é? E se calhar elas nos respondam,
se calhar a gente não fica satisfeito com essas respostas e continuamos a discutir sobre elas. Eu estou a me lembrar agora, por exemplo, da visita de Fidel Castro em Moçambique em 1977, em março de 1977, num encontro quase que secreto, num espaço que dá muito que perguntar porque que foi naquele espaço. Isso leva-nos ao contexto político moçambicano, ao nível regional e ao nível global, a questão da Guerra Fria, esses mundos divididos, quer dizer, as imagens falam tudo isto. Pois. Então é preciso olhar para elas, é preciso saber perguntar a elas, é preciso deixar elas também falar. Pois. E essas imagens, esse percurso todo, porque foi um percurso vosso também, de recorrer aos vários arquivos para irem encontrar essas imagens. Quais foram e quais são as complexidades de lidar com isto, de encontrar este material, aqui em Moçambique em particular? Aqui em Moçambique em particular. Em outros lugares onde apanharam, provavelmente. Eu só gostava de deixar assim uma ideia que é... o arquivo tem a ver com o passado, mas ele não é o passado, não é? Ele não é todo o passado. São pequenos fragmentos do passado. Então, quando tu falas de complexidade, a complexidade é essa, sermos humildes o suficiente para pensar, está ali uma pista. Precisamos de acumular à volta dessa pista outros elementos. E, por exemplo, isto foi muito interessante entre nós, porque o nosso foco são as imagens em movimento, portanto, os Cuchacanemas, aquilo que se fez em Cuba, que era o noticiero, que era o Cuchacanema dos cubanos. Quisemos ir buscar essas imagens, pô-las em relação, mas muitas vezes aquilo que queríamos encontrar, só encontramos em fotografia. Então aliámos o arquivo fotográfico de Moçambique ao arquivo do INIC e ao arquivo do ICAIC, que é o nome do Instituto de Cinema em Havana. Ok. Aqui de Toronto também. Sim, bom, então, mas ainda só falamos do primeiro módulo. O segundo módulo avança para outras geografias. Pois. Sim. Ok. E também é interessante ver o horizonte temporal, vermos o horizonte temporal. Tiveram em conta algum horizonte temporal, alguma temática em específico nessa busca de arquivo que vos interessa mais ou querem propor para a reflexão, ou é um espaço mais aberto? Nós fomos assim por aquilo que nos atraía mais, porque acho que é isso que nós melhor podemos transmitir, que é aquilo que atrai mais, aquilo que... depois, esta pergunta foi-nos feita anteriormente e nós pensámos, de facto, a primeira imagem com que vamos trabalhar é de 1965, a última será de 2017. Ok. E veja só que é mais de 65, é nada mais, nada menos que o encontro entre Eduardo Mondlane e Che Guevara. Pois. Não é? E tem muito que se diga aí. Há muitas histórias por detrás dessa história. Sim. Exatamente. Boa. E o que vocês tiveram em conta para a seleção dos participantes desta oficina? São estudantes do ISARC, fundamentalmente, mas já há alguns aspectos que acham que são relevantes no perfil de quem participa deste conjunto de oficina, desta oficina. Bom, eu acho que a ideia é trabalhar com os estudantes no sentido de lhes despertar interesse pelo arquivo, a gama de possibilidades que ele pode fornecer, mas também lhe despertar interesse por um conjunto de temas que estão dentro dos conteúdos do próprio arquivo. Não é? Foi basicamente nisto que pensamos. E quem poderia ser melhor grupo-alvo, senão os estudantes de cinema? Pois. E sem dúvidas, falar do próprio arquivo em Moçambique, né? O arquivo, a ideia de pensar o arquivo como, por si só, um lugar nobre da memória coletiva, né? É um lugar nobre. É um lugar nobre da memória coletiva. Como podemos pensar e repensar a qualidade desse lugar do ponto de vista de sua preservação e acima de tudo, a colocação desse arquivo
efetivamente como este espaço nobre, em termos factuais, em termos concretos. Quando falo de Moçambique, falo também de outras realidades, ter em conta que Catarina tem também essa experiência de lidar com o arquivo noutros contextos. É verdade. Bom, eu aqui em Moçambique já algumas vezes tenho até estado aqui, num programa cultural, a falar sobre uma luta, não é? Uma luta constante de preservação, não é? Dos arquivos. Mas como eu não sou alguém assim com os bolsos cheios de dinheiro para investir nos arquivos, mas gosto de arquivos, eu alinhei numa estratégia ou outra, que é de trazer consciência sobre esse valor, transmitindo o meu próprio entusiasmo e aquilo que eu aprendi com os filmes que consegui ver no arquivo. Mas é verdade que esta questão do arquivo, por ser tão funcional, tiro fotos para o arquivo, é uma coisa que acaba por ser, servir outros conhecimentos, não é? Outros campos. Esquecemos que ele próprio é um campo de conhecimento. Pois. Gwambe, como é que olhas o arquivo em Moçambique? Como é que é colocado, qual é a categoria do arquivo? Permita-me que assim o diga. Bom, o arquivo ele sofre muito desgaste com o processo de desenvolvimento. Avançamos para a era da digitalização e conservamos menos, preocupamos-nos menos com o arquivo. Nós próprios, como indivíduos, por exemplo, preservamos menos as fotos que tiramos. Apesar de que produzimos mais, quando estou a falar de imagem, produzimos mais imagem, mas conservamos menos por causa da efemeridade do tempo em que nós estamos. O arquivo ele faz parte apenas do nosso processo de historicidade e que termina no nosso cotidiano, não é? Precisamos ter uma melhor consciência uma consciência arquivística, por assim dizer, desenvolvermos uma mentalidade de uma maior valorização do arquivo, envolver mais ciência nisto, mais sistematização, para que ela possa fazer parte da história e não apenas da historicidade. Pois. Basicamente isto. Pois. Catarina, há muito que se perde em termos de conhecimento da história dos países por essa falta, por exemplo, de uma estrutura altamente organizada e com um investimento a sério no arquivo. O que encontraram de curioso e que, de certo modo, também narra a grandeza e a importância da história de Moçambique no mundo? Eu encontro filmes de Moçambique e sobre Moçambique em todas as partes do mundo em que eu vou. Agora mesmo o Gwambe estava a falar do Canadá, estive no Canadá. Bom, acabei por contactar cooperantes que estiveram em Moçambique a trabalhar no laboratório do INC e que tinham eles próprios feito os seus filmes. Filmaram os primeiros passos do Moçambique independente, a caminho do socialismo. Os primeiros passos, baby steps, como os ingleses dizem. É muito interessante aquilo, é muito interessante. E acredito que aqui, mesmo os mais velhos não chegaram a ver. E nós vamos ver vamos trabalhar sobre essas imagens. A digitalização é incontornável no nosso contexto e queria vos convidar a uma reflexão sobre isto. Quais são as maiores possibilidades, as maiores fraquezas de países como nosso nesta questão? O que é preciso ter em conta para um processo de digitalização do nosso arquivo mais eficaz, mais sólido e que nos permita, acima de tudo, não perdermos de vista esse arquivo e tudo que carrega do ponto de vista de valor histórico? Bom, muita coisa já se perdeu para sempre. Muita coisa já se perdeu. Pronto, então, como já se perdeu, vamos falar do que aquilo Temos que recuperar o tempo perdido. Sim, mas é triste, é duro, mas acho que é uma informação que tem que circular. Muita coisa já se perdeu e mesmo que agora houvesse um milagre e fôssemos atrás da recuperação de todo o material que está ali, não chegaríamos a tempo. Portanto, é uma luta do cotidiano.
é uma luta do cotidiano. Pois. Então, digamos que a estratégia que eu acabei por ter foi tentar encontrar noutros arquivos filmes produzidos em Moçambique nos momentos estratégicos, não é, da construção do país, até porque é preciso lembrar, Moçambique foi um país muito internacionalista, portanto os filmes eram uma montra para o país e portanto circulavam, faziam parte da estratégia diplomática, de amizade com os países socialistas. E esses países, por exemplo, a Rússia tem um belíssimo arquivo, com muito boas condições, onde há belos filmes moçambicanos que temos ideia que podemos sugerir ao Estado, ao Governo, recuperar. Pois. E isto é interessante, Gwambe, né? Pensar esse Moçambique que estava a nascer e construía um discurso que girava a 360, né? A ideia diplomática, a ideia da expansão de Moçambique no mundo, também a partir das várias formas, e o cinema era um desses caminhos. Queres comentar sobre isto? Como é que este saber e essa visão, esse discurso, esse entendimento pode ser útil para o presente? Justamente é bastante útil, sob o ponto de vista que a gente vê essas imagens como é que eu vou dizer isto? Com um olhar que nos desperte, um olhar que a gente consiga aprender. Estávamos a falar há pouco com a Catarina sobre esta ideia de vai ser interessante os estudantes verem as imagens e podermos fazer leituras coletivas sobre essas imagens, trazendo todo o contexto ligado a estas imagens. Porque não interessa só você, e até interessa pouco, você só estar ali a assistir um filme de arquivo antigo, que é um filme de arquivo, sim, mas você ver aquilo e você ver o que está subjacente àquelas imagens, aquilo que está por detrás delas, todo um contexto que lhe rodeia. E você produz um conjunto de informações que desperta um conjunto de interesse. Da consciência, né? Exatamente. Okay. Agora, há uma relação que está no primeiro módulo, que eu gostaria que refletíssemos no primeiro módulo da oficina, que é a relação Cuba e Moçambique, neste aspecto de memória e de arquivo. Quer falar sobre isto? É interessante porque estávamos aqui a falar há pouco do encontro encontro Che Guevara e Eduardo Mondlane. Bom, este é um encontro de desencontros terríveis, de desentendimentos terríveis que começaram a formular uma relação entre a Frelimo como movimento de libertação e Cuba, não é? E depois foi evoluindo com um processo de denegrimento da imagem de Eduardo Mondlane, não é? Que culmina com um pedido de desculpas de Fidel Castro a Frelimo em 1977, na visita quase que secreta que o fez a Moçambique e que aconteceu na cidade da Beira, e há razões históricas para que tenha sido na cidade da Beira e não na cidade de Maputo. Então, é este tipo de véus que a gente vai levantar amanhã com os estudantes para discutirmos, não é? Só o fato da visita ter acontecido na Beira, num local específico onde foi, é super interessante. Pois. Uau! Vai ser interessante também falarem da história do preto e branco em Moçambique. Estou aqui a lançar notas importantes. Neste módulo, não vão dar a aula gratuitamente, mas falar do preto e branco em Moçambique. Quais são as zonas muito importantes a perceber neste percurso do preto e branco em Moçambique? Eu gostaria de convidar a Catarina né? para falar sobre isso. O que descobriste, Catarina? Nós sabemos que há o cinema a cores e há o cinema preto e branco. Pois. Mas também no preto e no branco há o preto e há o branco. Ok. Então não é inocente esta provocação. E nós estamos a rir, mas no fundo quer dizer que no cinema há uma construção racista que
que temos que estar atentos a ela e que está impregnada nos próprios instrumentos com que fazemos o cinema. Não só nas narrativas, mas nos próprios equipamentos. Então, por sorte, e por isso é um dos fatores que me fez apaixonar por esta história do cinema em Moçambique. Por sorte, nos inícios logo nos primeiros anos da independência, fazer a revolução também queria dizer repensar o cinema desde o zero. E, portanto, todas estas questões que estão na essência, não é, na epiderme do cinema, foram postas em causa. Não havia grande pressa em produzir. Havia pressa em refletir sobre como é que ia ser o grande cinema revolucionário. Dali para a frente, sabíamos como é que não queriam que fosse. Bom, então estas questões que podem ser vistas apenas como técnicas, mas nunca são. Interessava muito no discurso, por exemplo, anti-imperial, porque quem é que fazia a película de cinema? Era os Estados Unidos. Pronto. Então essa película já vinha impregnada de um efeito que não incluía a pele negra. Ela nunca ficava tão definida como a pele branca, porque o mercado americano promovia estes produtos para os clientes brancos, ricos, burgueses, que iam de férias, tiravam fotos e faziam pequenos filmes de família. Então, será que era conveniente Moçambique utilizar essa tecnologia ou ia buscar uma outra tecnologia? Então, estas questões neste módulo vão provocar, em confronto com alguns materiais que nós vamos trazer, uma espécie de um apelo à consciencialização da qualidade da imagem, do ponto de vista identitário, não é? Eu gostava que depois agora desenvolvesse... Acho que essa é uma conversa muito particular, quando falamos do cinema, quando falamos desta conversa toda que acaba por ser também uma agenda global, essa conversa de colonial e que continua a marcar e a ser alastrada em vários segmentos. Queres comentar sobre isto? Não, a ideia é que este cinema revolucionário, ele nasce tentando fazer este cinema a partir do zero mesmo, mas a revolução está primeiro em dar dignidade à imagem da cor negra no cinema. O regime da Frelimo se preocupou muito com isto. E a partir da própria tecnologia que tinha de ser usada, a partir da maneira como a imagem devia ser captada, até dos enquadramentos. Eu falei com alguns cineastas daquele tempo que me falaram, depois eu fiz um filme, umas imagens que Jorge Rebelo mandou tirar, porque não estavam a dignificar a pele. É claro que também tinha que ver também com a ideia de imagem do homem novo. Como é que este homem novo tem que aparecer na imagem. Ou seja, há muitos elementos envolvidos dentro do processo deste novo cinema. Mas, acima de tudo, a consciência da época sobre a importância dessa abordagem. Acho que é interessante refletir sobre isto. Né? Sim, justamente quando eu estou a falar da ideia de formação do homem novo, quer dizer, é uma postura de contraposição ao assimilado, é uma postura de contraposição ao colonialismo e até do imperialismo, não é? É uma postura de posição para a afirmação de um Estado que se queria socialista, não é? E então a imagem era bastante controlada, tinha que servir os interesses ideológicos do regime e que estava dentro de um processo de construção de um Estado novo, não é? E a imagem desenvolveu um papel super preponderante. Então, não era simplesmente cinema, não? Não era simplesmente cinema. Então é muito rico voltar para essas imagens, porque elas nos trazem este legado e nos permitem refletir melhor sobre o nosso passado,
olharmos ao nosso presente e sermos bem futuristas para nós próprios refletirmos sobre o que é que devemos ser, como é que devemos trilhar os nossos caminhos para os destinos que devemos traçar para nós. Ou seja, naquelas imagens está caminhos. Há caminhos, não é? Há caminhos que a gente deve descobrir e desbravá-los. Outra vez, no passado, não muito distante, refletíamos sobre o poder da imagem para essa geração, até de lideranças, o qual a imagem foi importante para a valorização do poder até das lideranças. Eu queria vos convidar a refletir sobre isto. É uma provocação quando pensamos na figura de Samora Machel e o papel da imagem de Samora Machel e a consciência que se calhar até a equipa à volta, nomeadamente os fotógrafos, tinham sobre a importância de fotografar bem o presidente e o presidente aparecer e era um fotogénico também o presidente Samora. Então, queria também vos provocar esta reflexão. Como é que a imagem e a partir do que viram no arquivo foi importante também para a valorização do poder político? Pois é. Ninguém quer ser o primeiro. Eu queria deixar para a Catarina, mas vi que ela está em silêncio, que está a deixar para mim. Então, mas eu vou começar, depois vou passar a palavra para ela. Fazer da imagem um instrumento para valorizar o poder. Esta frase, penso que está num documentário seu sobre o Jambo, não é? Sim. Em relação, em referência ao presidente Samora. E Samora é daquelas pessoas que sabia a importância da imagem, em primeiro lugar, e depois ele próprio sabia como é que, qual era o impacto da sua imagem. Sabia ser filmado. Isso é interessante. Ele sabia ser filmado. O Paulo Gomes também é ator. Quem é que nos contava esta história? Agora estou atrapalhada porque alguém nos contou esta história que era assim muito exemplar disso, que era, como toda a gente sabe, Samora Machel cantava muito nos seus comícios, até longamente. Bom, ficámos a perceber que de repente ele começava a cantar nos momentos em que a câmara, a bobina era preciso mudar e ele estava atento ao processo. Portanto, ele parava de falar. Um compasso de espera? No compasso de espera, enquanto não se mudava a bobina, então desatava a cantar e ninguém entendia porquê, como, mas continuava. Quando já estava pronto, voltava ao seu discurso. É uma referência clara sobre este poder de imagem. E vocês, na oficina, giram um pouco disso, não é sobre necessariamente uma figura em concreto, mas toda essa construção de Moçambique a partir dessas imagens que foram recolhendo. E começa esta semana e espero que tenha bastante futuro. E essa pergunta final que eu coloco, o que vocês com isto projetam para o futuro? Catarina. Bom, há uma agenda delicada que é, para além do arquivo se estar a perder, há um grande silêncio sobre a guerra de 16 anos e sobre as imagens dessa guerra. Que na verdade é o terceiro módulo. É o terceiro módulo. Sim. Nós vamos tentar perceber como é possível trabalhar com essas imagens. Pois. Guambe, o que eu não lhe perguntei, gostava de dizer mesmo, em jeito fez, 30 segundos. O que as oficinas estão aí, amanhã a gente arranca, é para estudantes, grupo-alvo, mas não se sinta acanhado quem se interessar em vir acompanhar as oficinas. Exato. Muito obrigado pela vossa presença. Uma nota final, Mia Couto vence o prémio de conto Branquinho da Fonseca, um anúncio que foi hoje tornado público. O escritor moçambicano foi distinguido por unanimidade com o grande prémio de conto Branquinho da Fonseca da Associação Portuguesa de Escritores pelo livro Compêndio para Desenterrar Nuvens, publicado em 2023. O anúncio foi feito esta terça-feira pela Associação Portuguesa de Escritores. O livro Compêndio para Desenterrar Nuvens é constituído por 22 histórias que abordam vidas de um povo resiliente, um olhar a um país através das suas gentes mais humildes, mas que fazem do seu dia a dia constantes momentos de superação.
a guerra, a fome, as desigualdades e ainda a realidade das mulheres nesse contexto. Um livro cuja linha que causa histórias procura devolver a dignidade a quem não espera ajuda, a quem não precisa de ser salvo, porque salva-se a si próprio todos os dias, nas palavras de Ine Akoto, que foi anunciado como vencedor do Prémio de Conto Branquinho da Fonseca. Estamos a terminar o Mercado Criativo de hoje. Um grande abraço a todos. Até quinta-feira, a partir das 19 horas, aqui na televisão de Moçambique. Vejam bons filmes, escutem boa música, leiam bons livros. Um abraço a todos.